Galerinha, nesse primeiro vídeo que a gente está fazendo, nesse caminhar de aulas durante o ano 2020 para a história, tanto história geral como Brasil, o primeiro vídeo escolhido foi Introdução ao século XX. Na verdade, vamos começar com aquela tragédia anunciada que é chamada Tragédia dos 3/9. 1919, 1929 e 1939. Pela ordem, 19 é o Tratado de Versalhes, o abominável tratado que dizimou, humilha a Alemanha, o grande Império Alemão, o Segundo Reich, né? E transforma a Alemanha numa nação que vai ter que arcar com quase toda a despesa de guerra, da guerra que matou 13 milhões, 14 milhões de pessoas e ainda deixou 18 milhões mutilados. Ou seja, a fragilidade do Império Alemão se transforma numa frágil república chamada República de Weimar. 19 é também um ano icônico, porque foi em 19, há cerca de 100 anos atrás, mais ou menos, né, que nasce o primeiro partido de extrema-direita europeia chamado de fascismo. Esse fascismo criado pelo Benito Mussolini e seus camisas negras, né, aquele grupo paramilitar, sectário, os malucos, intolerantes, muito parecido com o que está acontecendo hoje, nesse momento, no início do século XXI, em países europeus, infelizmente se propagando por outras nações daqui do nosso continente americano, tá? Então nasce o primeiro partido fascista, o italiano, em 19, e em 19 também nasce o Partido Fascista Alemão, que naquela época chamava-se apenas Partido dos Trabalhadores Alemães, que foi montado por um cara chamado Anton Drexler, não foi por Adolf Hitler, né? Quando a gente fala da ascensão do nazismo, no caso a Alemanha, nós temos que lembrar que a crise alemã foi tenebrosa, dos anos 20, 22, 23, 24, e que pegando carona na Itália, Hitler e seus primeiros seguidores tentam dar um golpe lá na Baviera, lá em Munique, que é um golpe, terceirão, se liga aí, tá? PSC 3 e 6. Aquele golpe que nós chamamos de golpe da cervejaria, o Putsch de Munique, que foi fracassado, vocês devem lembrar. Hitler, por sinal, foi até preso, né? Só que na prisão ele traz um lápis, traz papel, e aí ele consegue escrever o início de uma obra que nós chamamos de Mein Kampf, em tradução alemã, Minha Luta, que mais tarde virou o Mein Kampf uma espécie de cartilha de como ser nazista, uma espécie de manual, né? Lá estão as primeiras prerrogativas da construção do Estado nazista, aquela coisa toda. Só que é claro, o nazismo começa naquele fracasso democrático, naquele fracasso eleitoral, um partido pequeno, minúsculo, que foi crescendo. E a pergunta que eu sempre falo: por que o nazismo cresce tanto? Por que o corpo fica tão gigante? Apoio das elites europeias, não só alemã. Falei em sala de aula, e você pode lembrar que empresas famosas como a BMW, Nestlé, a Siemens, né, a Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Ford americana, deram apoio, ou seja, deram timbre aprovando as ações, mesmo beligerantes, mesmo antissemitas, do Estado alemão, projetado pelos nazistas. É claro, evidente que a culminância desse sucesso alemão só pode vir com o segundo 9, que é o craque da Bolsa de Nova York. É claro, o craque é nova-iorquino, Wall Street explode, mas essa explosão ela repercute por todo o planeta, e você não pode esquecer, não, o sucesso dos estados totalitários europeus só pode vir, claro, na carona de um medo. E qual era o medo? O Império Soviético. A Alemanha, a Itália, a França, a Inglaterra e também os Estados Unidos tinham medo do poderoso Império Soviético, que estava em profusão, estava em crescimento. Então nada melhor do que fazer uma aliança entre uma extrema-direita, o modelo de liberalismo econômico estava em crise. Então a burguesia precisava, para não desaparecer diante da expansão soviética, precisava mais do que nunca de suporte. É claro, o Estado forte, intervencionista, militarizado, nacionalista, né? Aquela coisa do romantismo, né? Que o tanto grande Roberto Romano, escritor fantástico,
escreve sobre o conservadorismo romântico. Foi essencial, então foi fundamental. No caso da Itália, o início do poder de Mussolini vem com a marcha sobre Roma em 22. No caso alemão, foi golpe. Mussolini deu golpe, não confundam as bolas. Em 1933, não foi golpe. O golpe da Alemanha fracassa, ascendem democraticamente. Hitler e o partido dele ficam em segundo lugar nas eleições de 32, e em 33 ele é chamado para compor um ministério, aliás, a chancelaria. E o que é o chanceler? Chanceler é simplesmente o primeiro-ministro da Alemanha. Hoje uma senhora é a primeira-ministra, Angela Merkel, né? Naquela época, o presidente da Alemanha convida Hitler para compor o seu ministério, ele presidente, Paul von Hindenburg, e Hitler chanceler. Acontece dois fatos notórios. Primeiro, o incêndio do parlamento alemão, do Reichstag, que coloca medo em toda a sociedade alemã. Colocaram culpa no comunismo, que não foi. E em 34, Hindenburg morreu, morte natural, né? Então, o poder da chancelaria de Hitler, com a vacância da presidência alemã, junta tudo, Terceiro Reich. Olha quem nasceu, 1934, tá? Então, a reconstrução, feitos grandiosos, tá? A inflação baixou, o desemprego, eram 6 milhões de desempregados na Alemanha. Em 3 anos, pouco mais de 3 anos, desceu para 400 mil. Grandes obras por toda a Alemanha foram feitas, então a geração de emprego foi gigantesca. E o mais notório, que você não pode esquecer: pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha era proibida de produzir qualquer tipo de armamento sem autorização das cláusulas de Versalhes. A indústria alemã, principalmente a poderosa Krupp, a indústria Krupp, ela consegue construir um arsenal bélico enorme, gigantesco. Então a pergunta é para você: a Alemanha há pouco tempo não pode construir nenhum armamento, nenhum revólver. Em poucos anos a indústria alemã cresce, principalmente a bélica. Por que isso é possível? É claro, o medo do Oriente, o medo dos vermelhos, do poderoso Império Soviético que estava em ascensão, e em cada canto uma célula comunista estava sendo instalada. Inclusive, partir para o Brasil, nessa época, o Brasil tinha uma tal de ANL, Aliança Nacional Libertadora, do Luiz Carlos, o Prestes. Mas isso é um outro capítulo que a gente vai gravar depois, um vídeo muito bom sobre o Brasil também. Vargas, tá? Então, continuando com a Alemanha começa a ascender e também incendiar a construção desse grande Estado totalitário. Só que, é claro, ferro, fogo, suor e sangue. E muitos pagaram um preço muito caro. Inclusive, nós sabemos, os semitas, como chamavam naquela época, os judeus, que começaram a ser perseguidos. E, é claro, o símbolo dessa grande caçada inicial é a Noite dos Cristais, ou como eles chamam na Alemanha, Kristallnacht. O que foi a Noite dos Cristais? É a grande caçada aos judeus, o incêndio de várias sinagogas, a destruição de comércio, né, do patrimônio judaico nas grandes cidades alemãs. E, é claro, começa ali o envio de muitos judeus para os guetos, depois para os campos de concentração e, no final da Segunda Grande Guerra, os campos de extermínio, tendo como símbolo maior, mas não o único, Auschwitz. O último 9, é claro que a gente termina aqui o vídeo comentando que o último 9 é a guerra, é a grande façanha da imbecilidade humana. Ou seja, o Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, sempre falava que não havia duas guerras, havia uma continuidade. Entre 19 e 39 a guerra deu apenas uma pequena parada, uma parada de 20 anos, mas em 39 a ação bélica alemã, a invasão da Polônia, por causa da questão do corredor, que nós vamos explicar para vocês lá na aula sobre a Segunda Guerra Mundial, configura como o início da Segunda Grande Guerra Mundial. É o terceiro 9, o mais tenebroso, e que outro 9 não aconteça. Infelizmente, só para a gente terminar o vídeo, tá? Estamos num momento de crise agora, nesse dia que estou gravando esse vídeo, né? No dia 12 de março de 2020,
o coronavírus está criando uma dimensão de pandemia. Foi anunciado ontem pela OMS, que já é pandemia. E a Itália, eu até gravei eu coloquei uma postagem no Facebook, 1348, Itália, peste negra. 2020, Itália, também com essa confusão, são centenas de casos na Itália, né? E a Itália, fora da China, é o primeiro país com mais casos de coronavírus, ou Covid-19, como chamam por aí. Vou gravar um vídeo sobre uma pandemia também, mas eu quero que vocês façam uma pequena correlação. Há cerca de 100 anos atrás, mais ou menos, a maior pandemia do planeta explodiu, a gripe espanhola, durante a Primeira Guerra Mundial, 1917. E agora estamos vivendo tempos obscuros. Momentos em que China briga com os Estados Unidos por comércio. Momentos em que a intolerância e a extrema-direita cresce novamente. Momentos em que as verdades de hoje são mentiras absolutas amanhã. Pensem nisso com todo carinho. Vamos gravar um vídeo especial sobre essa conjuntura de autodestruição no início do século XX. E era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Um beijo enorme. Outros vídeos virão, tá bom? Grande abraço. Pré-Uni, quem faz? Passa.